Queridas irmãs da MCM, a mulher plena, mulher singular, mulher mãe, nós estamos aqui para trazer um estudo para as irmãs, pelo convite que recebemos da irmã Yudene, da irmã Arim, e desde já nós agradecemos muito por esse privilégio de estar com as irmãs, mesmo à distância. E queremos também parabenizar a vocês, a essa organização que, mesmo diante de tantas dificuldades que estamos vivendo nessa pandemia, vocês conseguem, estar fazendo a obra do Senhor, realizando a obra do Senhor. Nosso coração se sente muito alegre por isso, saber que nada impede a mulher cristã de estar agindo esse tempo todo. E nós vamos falar sobre um estudo assim, muito interessante. Talvez muitos de vocês, lendo a Bíblia, nunca reparou nesse nome Rispa. Quem era Rispa, né? Ela foi uma concubina de Saul, teve filhos, mas era alguém sem nenhuma importância. Mas a gente vê que não importa a vida da mulher, não importa quem ela seja, mas ela pode trazer um final assim, muito diferente na vida de um país, na vida da família dela, na vida de quando se busca uma justiça, para que os direitos sejam realmente cumpridos. E essa história realmente traz um impacto na nossa vida, porque foi uma coisa muito forte. É uma das histórias mais dramáticas e mostra um amor de mãe assim, muito forte, que nós precisamos aprender. Quando nós lemos, vamos lá, e eu vou fazer a leitura do texto, porque aí você vai entender melhor tudo aquilo que nós vamos estar conversando neste momento. Então diz assim, olha: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, mas nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto aos homens que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Eles os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Será, onde os filisteus tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte de Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Encerraram
Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel da terra de Israel. Vamos parar aqui no versículo 14. É uma história interessante. A gente às vezes acha meio muito dramática, né? Não precisava de tanto, mas era assim que acontecia, né, naquela época. Quando o povo de Israel, depois que atravessou o Jordão, conquistou Jericó, e o que aconteceu? Os gibeonitas foram exatamente direto, falaram, nós temos que nos proteger. Eles eram vizinhos ali da região, vizinhos ali de Canaã mesmo. Então eles falaram, se a gente ficar aqui, eles vão nos destruir como destruíram Jericó e Ai. Então o que eles fizeram? Vestiram roupas bem rasgadas, pegaram pães antigos, velhos, né? Tudo que podia parecer que era de muito tempo. E chegaram todos alguns homens lá diante de Josué e dos anciãos lá dos hebreus, e falou assim, olha, nós estamos vindo de longe, né? Nós estamos cansados, olha nossos pães, estão tudo já estragados, nossas roupas estão velhas, mas nós viemos aqui porque nós queremos fazer um acordo com vocês. Nós sabemos que o Deus de Israel é um Deus forte, um Deus que protege, que cuida. Então eles sabiam tudo sobre Deus, porque eles estavam bem ali próximo, né? Então a gente queria fazer um acordo com vocês para que vocês não destruíssem o meu povo. Mas de onde vocês são? Não, nós somos de muito distante. Olha aqui, as nossas roupas, tudo está velho, nós vemos há muito tempo. E o que Josué fez? Falou, não, olharam, falaram, mas você não somos vizinhos não. E fizeram um acordo. Sabe quando a gente não consulta Deus para umas coisas, não, mas isso aqui está na cara, é isso mesmo, né? Quando a gente não pede direção de Deus, foi o que aconteceu com Josué. Ele errou, ele falhou naquele momento. Porque se ele tivesse pedido, Senhor, o que nós vamos fazer? Deus iria revelar exatamente o que faria. Tanto que quando a gente vê essa história aqui, Davi era um homem, sim, um rei que ele é um exemplo para nós em todos os sentidos. Ele não fazia nada sem pedir que Deus mostrasse o que tinha que fazer. Então, quando eles estavam enfrentando aquela seca, aquele momento muito difícil, o que ele fez? Falou assim, o que nós podemos fazer? O que aconteceu? E Deus mostra claramente para Davi o que ele tinha que fazer. E ele fez como Deus mostrou. Tudo que tinha que fazer, ele fez. E quando os gibeonitas falaram, nós precisamos de 7 homens que fossem mortos, né, para acabar com toda aquela coisa, porque olha a importância de nós preocuparmos com aquilo que nós, como diz, combinamos com Deus, né? Nós temos que ser, quando a gente faz uma aliança, a gente tem que ir até o final. Então, como o povo errou naquela época, quando Josué errou ao não ter consultado ao Senhor, então os gibeonitas ficaram no meio deles, falou, vocês vão ser o quê? Nossos servos, vão cortar lenha, vão fazer só esse serviço. E eles concordaram com isso porque eles não queriam morrer. E agora, quando Saul era rei de Israel antes de Davi, ele vai e acaba com os gibeonitas. Fez exatamente o que não podia, porque eles tinham feito uma aliança. Olha que um erro vai puxando o outro. E é nesse momento, quando Davi assume o reinado de Israel, que começa a vir aquela seca, eles não sabiam o que tinha acontecido, que ele consulta Deus e Deus mostra exatamente onde estava o erro. Então ele foi resolvendo. Quando aqueles homens são mortos, e 2 daqueles homens eram os filhos de Rispa, e ela falou, não vou largar meus filhos aqui, eles tiveram que cumprir, tiveram que fazer tudo isso, tudo bem, mas ela foi lá porque, como é que eu vou largar o corpo dos meus filhos desse jeito? Então ela foi lá, protegeu, cobriu aqueles corpos, não foi só o corpo deles não, todos os homens que estavam mortos ali, ela cobria, e à noite ela cuidava para que as aves de rapina não fossem levá-los. A gente sabe que aquelas aves chamadas aves de rapina, porque elas raptam, né? De acordo com o latim, elas raptam e elas têm umas garras, uns bicos fortes e levam para longe. E tem uma visão muito boa, elas enxergam tudo. Olha aqui como é que é interessante, né? As aves de rapina à noite, elas percebem tudo, elas ouvem tudo e ela vai exatamente onde está aquilo que elas querem. Vão lá, buscam e vão embora.
Então, o que Rispa tinha que fazer? Ela tomava conta à noite e durante o dia vinham os outros animais carnívoros. E ela passava o tempo todo vigiando para que nada acontecesse. E fala, nossa, sabe quanto tempo que ela ficou ali cuidando daqueles corpos? De mais ou menos assim, abril até outubro. Então ela ficou esse tempo todo, 7 meses, de plantão, solitária, sozinha, cuidando. E a gente fala, mas que história é essa? O que tem a ver com a gente agora, né? Acabou. Mas a gente tem que aprender com esse amor tão grande de Rispa pelo seu filho, pela sua família. Eu podia falar, já acabou mesmo, gente, ó, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Então, estou entregando os pontos, não tem mais nada, coitado de mim, estou sofrendo tanto. Eu acho que qualquer mãe que está nos ouvindo agora sabe o que é perder um filho. Quem já perdeu sabe. E a gente que não perdeu ainda, a gente fica naquela, né, tem muita preocupação quanto a isso. E quem já perdeu sabe tanto que é difícil. Olha como que a Rispa se encontrava. Perdeu seus filhos e agora está ali tendo que tomar porque não foi feito nada, não foi feita nenhuma justiça para resolver a situação. Interessante que quando alguém era morto em Israel, tinha que ser enterrado, não podia ficar daquele jeito. E por que aconteceu aquilo? A gente não sabe. E a autora do nosso estudo aqui, ela se chama Maura Ruth Carvalho Antunes, é uma psicóloga, e ela é ela é educadora religiosa e assistente social, desculpa, ela é assistente social. Então ela vai colocando assim que, olha a situação que ela vivia, era uma situação de aperto, de tomar conta do corpo, já nem sei o que tinha mais ali, né, mas passou por tantas fases, né, o odor muito forte, nem isso atrapalhou ela. Então o que ela fez? O relato bíblico é claro, ela estendeu um pano sobre os cadáveres e mesmo carregando uma enorme tristeza pela perda dos filhos, foi muito corajosa e determinada. A mulher precisa ser determinada, nós precisamos, como mãe a gente já tem essa coragem, não sei por que acontece isso. E olhando aqui, olha a frase de James Russell Lowe, ele diz assim, o amor de uma mulher é poderoso, mas o coração de uma mãe é fraco e é por sua fraqueza que vence. O coração de uma mãe é fraco, mas ela não pode suportar o sofrimento do filho. Mas é por isso que ela vence. E o que aconteceu depois de tudo isso? A gente sabe que, depois nós vamos chegar no final, o que Davi fez depois de tudo isso que aconteceu. Quantas mães hoje também choram porque veem seus filhos mortos espiritualmente? Nossos filhos às vezes não morreram, não perderam a vida física, mas às vezes nós estamos vendo os nossos filhos morrendo espiritualmente. Não vamos fazer nada. Então aqui é o exemplo que nós temos para nós. Filhos exalando mau cheiro, decompondo-se na podridão do mundo. Mães, cubram seus filhos de oração e os protejam espiritualmente, assim como Rispa fez. Eu sei que todos nós temos os nossos filhos, ensinamos tudo que tínhamos, a palavra de Deus, principalmente quando a gente educa desde criança nos caminhos do Senhor. Então a gente sabe que a gente vai ensinando, mas chega um momento que é tanta coisa chegando de fora, tantas informações, tantas más companhias, exemplos, e aí você não consegue colocar o seu filho numa redoma para que ele não seja contaminado. Seria muito bom se a gente pudesse fazer isso, mas nós não podemos fazer isso, né? Eles têm a liberdade de escolha, mas o que nós podemos fazer? Protegê-los com a nossa oração. Orem e creiam que eles receberão o toque do Espírito Santo, que ressuscitarão e terão vida eterna. Vigiem e ore por eles e não desanimem, mesmo quando você fala, gente, mas não tem mais jeito não, isso aqui, morreu. Continue orando, não desanime. Se Rispa tivesse desanimado depois de um mês, falou, não, já não vai acontecer nada mesmo, deixa pra lá. Ela não fez isso, ela ficou, porque ela sabia que não estava certo, que aquilo não podia continuar como estava, ela precisava de que alguém olhasse para ela e falasse, não vamos deixar essa mãe desse jeito, porque o que fizeram com aqueles 7 homens não era certo, não era o justo. E ela ficou até o final. Rispa ficou um bom tempo naquele local. Nós já falamos que as aves de rapina, né,
que significa raptar, e aquelas aves vinham mesmo, todos os dias, todas as noites, e estava ela ali, tirando, tocando, colocando para longe, e é isso que a gente faz, quando a gente vai orando, quantas vezes a gente percebe alguma coisa, você já vai afastando. E mesmo que depois que você fala, nossa, meu filho abandonou tudo, não quer saber de Deus, mesmo assim, que parece ser só cadáver espiritual, cadáveres espirituais, mesmo assim, nós precisamos continuar orando. A autora diz o seguinte, no mundo espiritual, tanto as aves de rapina quanto os animais do campo têm um simbolismo muito sério. São elementos que representam demônios que usam pessoas, coisas ou situações para raptar o coração e a alma dos nossos filhos. Então o inimigo faz isso. Ele coloca a ação do inimigo, de Satanás, para separar, para afastar. E é nessa hora que a gente precisa, porque as garras vêm de todos os lados. As garras vêm por todos os lados. Os animais sedentos de comida correm querendo destruir os nossos filhos. Então nós temos que estar de olhos abertos. Então diz mais aqui, Rispa se responsabilizou não só pela vida dos seus filhos, mas também pela vida dos outros descendentes de Saul, os outros 5 homens. Ela não velou só pelo assim, não, isso aqui são os meus, eu vou cuidar desse, essa aqui deixa pra lá. Ela não fez isso. Ela cobriu aqueles 7 corpos. Porque ela sabia que o erro era geral. Então, e ela, o que ela fez? Ela cuidava de tudo. E quantas vezes, ao invés de nós afastarmos os outros dos nossos filhos, não, esse aqui eu vou orar pelo meu filho, que Deus é aqueles outros que se... Não. Vamos orar também por aqueles que estão destruindo, que estão tentando destruir. Vamos orar por aqueles que estão junto com os nossos filhos, que já você fala, nossa, ele já não tem mais conserto, mas tem. Nós podemos continuar orando pelos amigos dos nossos filhos, amigas das nossas filhas, nós vamos continuar orando por eles sim. E ainda diz mais, olha, ela velou por eles também. Isso significa dizer que nós precisamos orar pelos amigos dos nossos filhos. A bênção do nosso Deus irá cair sobre eles também, e se assim o fizermos, olha que coisa maravilhosa. Você ora pelo seu filho, Deus vai abençoá-lo e vai abençoar o outro que está próximo dele. Então, quando a gente fala em más companhia, depende da visão que nós estamos tendo, né? Às vezes uma má companhia é alguém que está precisando das nossas orações também. O zelo dessa mãe pelos corpos daqueles rapazes foi tão grande que ela não permitiu nem que os restos mortais fossem devorados. Isso nos fala da responsabilidade de deveres familiares. Algumas famílias têm literalmente catado cacos e pedaços dos seus filhos que foram totalmente dilacerados pelas feras e aves de rapina. Quantos jovens que foram levados pelas drogas, vícios, prostituição, sexo precoce, gravidez irresponsável, violência, alcoolismo. Gente, por essas permissividades, homossexualismo, depravações, imoralidade, seitas e ideologias deste século corrompido. E a gente sabe que hoje em dia, então, quantas ideologias estão sendo colocadas de maneira assim, olha, mas o certo é isso, olha, não pode pensar desse jeito, nós temos que atender todo mundo. E aí, vão colocando coisas que os nossos filhos vão absorvendo. Eles estão, os amigos que estão ao redor deles, os amigos, vão levando, fazendo com que eles comecem a pensar coisas diferentes daquilo que foi que a palavra de Deus ensina e que nós ensinamos também. Então, olha por que nós precisamos estar em oração e vigia o tempo todo. Aquela mãe esperou por meses sem nenhuma providência. E às vezes nós estamos orando muito tempo, né? Nós estamos orando... Nossa, tem mães que já oram o quê? Não sei quantos anos, 40, 30 anos orando pelo seu filho, vendo que nada muda, mas continue firme. Você não pode desistir. Quando ela soube, quando Davi ficou sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo, que Rispa estava lá, tomando conta daqueles cadáveres, né? Então, o que ele fez? Ao lado dos corpos, comoveu muito o coração do rei. Ele falou, nossa, mas essa mulher, esse tempo todo ela está lá, tá? Ela cobre os corpos, não deixa nada acontecer, cobriu aqueles, agora já era só ossos, né? Ela não deixa nada porque ela está esperando pela justiça. E somente quando houve reparação, tá? Então foi isso que Davi fez. Quando Davi ficou sabendo de tudo aquilo, aí ele vai e toma providência. Manda
tirar os corpos para serem enterrados, já faz outros, o concerto começa por causa daquela mulher, né? Aí o que ele faz? Então, aí Davi vai lá, pega os restos de Saul e Jonas que tinham sido colocados em outros lugares que não eram do povo. Ele era um rei, ele tinha que ter um lugar certo dele ser enterrado, mas foi enterrado, as pessoas roubaram o corpo dele, enterraram em outro lugar lá. Então o que ele faz? Ele manda trazer os ossos de Jonatas e do rei Saul, pega todos aqueles corpos também e faz o enterro que precisava ser feito. Aí sim, aí resolveu todas as questões. Enquanto Davi não honrou os que morreram, não houve favor, nem houve a bênção de Deus sobre a terra. E você vê que quando a história termina, por quê? Depois que tudo foi consertado, aí vem chuva sobre Israel. Deus abençoa aquele povo. Por quê? Porque por causa de uma primeira desobediência, foi encadeando outras e outras e outras, e o erro vai aumentando. Então esse é o cuidado que nós temos que ter, não só na nossa vida, e orarmos para que os nossos filhos também não passem por tudo isso. Rispa nos faz refletir também como é alto o preço pago pela desobediência dos que não fazem as coisas como Deus deseja. Desde que Josué errou, quando não consultou a Deus sobre os gibeonitas, ali começou um erro. E aquilo foi agravando, foi aumentando. E um fazia uma coisa errada de cá, a outra fazia pior ainda. E chegou naquele momento, quando chegou nas mãos daquela simples mulher, daquela mãe, começou a buscar justiça de quem? De Deus. Uma justiça de Deus e uma justiça das leis de Israel também. A crise de toda uma nação só terminou porque uma mulher, não no pior momento da sua vida, decidiu continuar lutando pelos filhos e pela justiça. Então, uma mulher que podia falar, não, eu já acabou meus filhos, então acabou minha vida. Não, ela continuou, foi orar, foi buscar em Deus, foi vigiar para que a justiça pudesse ser realizada na sua nação, na nação dos israelitas. E foi isso que aconteceu. Então a autora termina dando-nos um exemplo, um recado aqui. Mãe, nunca desista de lutar pela solução dos seus problemas, mesmo que as coisas pareçam estar mortas para você. Não tem mais jeito, não tem nem sombra de que vai dar certo mais, porque já acabou tudo que tinha que ser feito, já foi feito, então acabou. Então, mesmo assim, então ela diz, acredite que Deus pode lhe ajudar. Por isso, não desista de ver cumprida a palavra do Senhor na sua vida. Muitas mulheres se prostram diante da adversidade, mas não abra mão dos seus sonhos, não desanime e não pare. Faça vigília. Se necessário for, humilhe-se e dependa de Deus, pois se você permanecer firme, Ele virá em seu socorro. Mas quantas vezes nós temos desistido de muitos sonhos, temos desistido de, nossa, não tem mais jeito, eu já orei tanto, né? Acho que Deus não quer mudar. Mas nós não podemos desistir enquanto nós não ouvirmos a resposta de Deus. Vamos fazer como Davi fazia, consultava Deus, Senhor, eu tenho que fazer isso? O que está acontecendo? Ele buscava Deus e Deus vinha com a resposta. Olha, Deus não nos deixa sem ouvirmos, Ele nos ouve. Por isso que Davi fala assim, ó, quando nós clamamos, o Senhor ouve. O Senhor ouve a nossa oração quando clamamos. E Davi tinha certeza disso. Então, quando nós buscamos ao nosso Deus, Ele vem com a resposta que nós precisamos. E Rispa, essa mulher simples, que o nome dela aparece uma vez quando ela foi para ser concubina de Saul, do rei Saul. E aí depois ela aparece nessa história, nesse fato dramático, uma história muito triste, mas que podia ter sido muito pior e não foi, porque essa mulher permaneceu firme no papel de mãe, de intercessora, de busca pela justiça que precisava acontecer, não só na sua família, não só porque ela sabia que tinha sido ela entendia claramente que o erro foi feito por Saul quando ele fez tudo aquilo com os gibeonitas. Ela sabia disso, mas ela não ia permitir que os corpos, que os seus filhos, que aqueles homens pudessem deixar uma história sem nenhuma, sem que a verdade, sem que os direitos, sem que tudo fosse realizado de maneira correta. Então você também, mulher,
que você seja plena, se você é uma mulher singular ou mãe que está com seus filhos pequenos ou adolescentes, você sabe que você tem tesouros em suas mãos. Não desista. Ah, mas ele é tão difícil. Ah, não desista. Continue firme, orando. Que a palavra de Deus, que a sua comunhão com Deus possa ser tão forte que mesmo depois que você morrer, seu filho vai lembrar. Tem uma frase de Abraham Lincoln, que foi até colocada na nossa revista, diz assim, que ele disse o seguinte: eu me lembro das orações da minha mãe e elas me acompanharam, elas me seguiram por toda a minha vida. Então, Abraham Lincoln disse isso. Eu me lembro das orações da minha mãe, elas me acompanharam. Então, vamos orar pelos nossos filhos. Não desista. Nada está acabado. Então, enquanto você tem vida, você vai estar fazendo aquilo que precisa ser feito. E na certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Olha, muito mais do que querer o bem e a salvação para os nossos filhos, tem o Senhor que quer também. Porque o Senhor ama os seus filhos. O Senhor ama como Ele ama você, como ama. Então, o Senhor ama os seus filhos. Ah, mas Ele faz tanta coisa. Mas o Senhor ama. Então, vamos ter essa certeza de que Deus pode usar a mim, usar você, para mudar situações políticas, sociais, religiosas, e fazer com que os nossos filhos trilhem o caminho do Senhor. Porque nós vamos estar o quê? Cobrindo eles. Enquanto tivermos força, estaremos cobrindo com as nossas orações e colocando todo dia na presença do Senhor. Irmãs, vamos orar? Agradecer ao Senhor porque nós temos um Deus maravilhoso e que nos ama e que cuida de nós e que cuida da nossa família. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, mas é um Deus também que exige que nós andemos nos seus caminhos e fazemos aquilo que é da tua vontade. Nós queremos te louvar por essa história maravilhosa que nos ensinou tanto e que está nos dando, Pai, essa certeza que nós podemos continuar orando, intercedendo pelos nossos filhos, cuidando para que nenhuma ave de rapina, nenhum animal selvagem venha querer destruir a vida dos nossos filhos enquanto eles estão aqui. Ó Deus, não nos deixe desanimar, que sempre possa haver à nossa frente essa certeza que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus que nos ouve, que ouve o coração de uma mãe quando ela busca com toda a sinceridade. Pai, tira de nós tudo aquilo que temos pensado de errado, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão íntima com o Senhor. Mas obrigada pela tua palavra que nos dá tantas lições, que nos traz tantos ensinamentos e nos abre os nossos olhos para saber que o Senhor gosta de que as coisas acontecem de maneira correta, para que nós andemos nos teus caminhos, fazendo a tua vontade e agradando, louvando ao Senhor. Obrigada, Senhor. Queremos pedir que o Senhor abençoe cada mulher que está nos ouvindo agora. O Senhor conhece a luta, conhece a dificuldade, conhece as alegrias que elas têm enfrentado. Que o Senhor esteja abençoando cada família, cada filho dessas mães, para que todas nós, continuemos a colocar diante do Senhor a nossa família, os nossos filhos. Obrigada, Senhor, pelo seu grande amor para conosco. No nome de Jesus. Amém. Irmãs, um grande abraço para todas. Que o Senhor possa dar dias melhores sem esse cuidado todo que nós temos que viver, né, de pandemia e tudo mais, mas que nós possamos aproveitar que não existem circunstâncias difíceis, impossíveis, quando nós estamos com o nosso Deus. Um grande abraço para todas vocês. Tchau.